A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Espero que todos estejam muito bem, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a semana de vocês seja maravilhosa, muito cheia de riquezas da parte do céu, de bênçãos infinitas, amém? E saúde também para vocês, para mim. Nós precisamos da cobertura e do revestimento espiritual do nosso Senhor, certo? Então, eu estive no sebo e eu sempre gosto de leitura. Eu sempre falo para vocês sobre leitura, né? Pelo menos nos vídeos anteriores, lá do começo, do início do meu canal e de um outro canal que eu tinha, que eu tenho ainda até, mas não estou usando ele muito. Eu sempre vou nos sebos, procuro livros e encontrei esses dois. E hoje, deixa eu só parar aqui. E hoje eu quero compartilhar um pouco, eu vou fazer uma série aqui sobre esses dois livros, tá? O primeiro deles, nós vamos falar sobre os relacionamentos como experiência mais importante da nossa vida. O autor é o mesmo do livro Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama. Esse é o primeiro livro que nós vamos conversar. Eu vou resenhá-lo, eu vou fazer ficha de leitura para mim e eu vou trazer aqui os conteúdos a parte que eu acho que é bem relevante para nós, que vai trazer crescimento. O segundo livro é da editora Betânia, tá? É Orientação Sexual Equilibrada, Clara e Sem Rodeios. Ele é um manual completo para o casal cristão. O nome do livro é O Ato Conjugal e autor é Tim, são duas pessoas, Tim e Beverly LaHaye. Olha aqui, deixa eu ver. Olha, muito bom esse livro, hein? Eu meio que lá eu folhei ele e nas páginas que eu folhava eu já via algumas situações de pessoas que eu conheço, de pessoas queridas mesmo, irmãos e irmãs atravessando por situações descritas aqui nesse livro. E eu achei super importante até a abordagem, né? Abordar esse assunto é um tema bem sério, é um tema que a gente vai ter que falar com a cobertura espiritual do Senhor, né? Para Ele nos direcionar. Só que eu também farei, tá? As fichas de leitura sobre cada capítulo que eu for lendo dos dois livros. E aí eu vou escolher qual que eu vou aplicar primeiro. E você? Se você tivesse que ouvir, então, um feedback de cada tópico de cada um desses dois livros, qual você iria preferir? Esse aqui, que é Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama, ou esse aqui, que é o Ato Conjugal, tá? Esse livro ele é super completo, existem perguntas, mas o que mais preocupam são as responsabilidades com as informações precisas e explícitas, diz aqui. É um livro sobre beleza e do amor sexual nas relações. Os problemas comuns também esclarecidos de forma bastante objetiva e prática. É uma obra de grande bênção, ajudando casais a enriquecerem os seus casamentos na área sexual, como Deus planejou desde o início. E isso aqui é um testemunho, um feedback do Dr. Jerry Stanley, que é professor de homilética e religiões, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, tá? Entre outros feedbacks aqui, né? Então, e esse aqui, ele vai falar assim, como conviver com quem se ama, você vai encontrar ajuda para tentar construir relacionamentos mais felizes. Ele é o autor daquele livro Conversando com Deus, que relata o seu encontro com um grupo de 40 pessoas, em que expõe ideias simples que descobriu a partir da sua própria experiência e, sobretudo, do seu diálogo com Deus. Mesmo pessoas confiantes e competentes são diariamente confrontadas com a dificuldade de relacionar-se até com os seus seres mais queridos. E diante dos problemas sofremos, ficamos nervosos, desorientados e muitas vezes precisamos de ajuda. Então,
amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Os 2 livros são maravilhosos. Se você conseguir comprar aí pela internet, eu acredito que você consiga, nos sebos também, eu recomendo demais, demais, demais. Eu folheei ele e se eu não saísse da loja, eu teria ficado lá na livraria, no sebo teológico lá, o dia todo, né? E como não tem como fazer isso, né? Então, vim para casa e trouxe esses 2. Deixei nos comentários se você quer que eu fale sobre o ato conjugal ou se eu fale primeiramente sobre aprender a conviver com quem se ama. E que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, persista, confia, porque o Senhor, mesmo quando parece que está em silêncio, mesmo quando a gente está lutando com as vozes que estão dentro de nós, querendo aumentar mais o volume delas e calar a nossa força, então nós reconhecemos que nós precisamos mesmo mais de oração. Mas nós temos um poder que Deus deixou para nós, que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Eu não aceito essas vozes. E eu clamo nesse dia, nessa hora, nesse momento, que essas vozes que ficam guerreando lá dentro da minha mente, dos meus pensamentos, calem-se em nome de Jesus, para que a ordem suprema seja dada do Senhor para a minha vida e eu finalize ordenando que saia todo pensamento ruim, que seja expulso todo o mal da minha vida e da vida de quem eu amo, de quem eu gosto, amém? E que Deus nos fortaleça e nos dê uma semana diferente, uma semana com crescimento, uma semana com uma gestão administrativa do céu para a gente administrar nossas emoções, nossos pensamentos, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossos sonhos e projetos, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu espero que você deixe aqui nos comentários só... Vamos pontuar esses 2 livros? Esse menorzinho aqui, vamos colocar como número 1. Aí você não precisa comentar se você não quiser, você coloca 1 ou 2. 1 para o livro Aprendendo a Conviver com Quem Se Ama e 2 para o ato conjugal, tá bom? Qualquer um dos 2 que tiver mais pontuação, eu inicio daí os nossos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e muito obrigado, Senhor Jesus, por cada vida aqui nesta noite. Amém.